2014, os brasileiros vão às urnas mais uma vez para escolher presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Isso coloca a Justiça Eleitoral no centro de vários debates. Um deles deverá ser a validade já para este ano da chamada mini-reforma eleitoral, aprovada pelo Senado e pela Câmara. O repórter Tiago Tibúrcio conversou sobre esse tema com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Mello. Viemos conversar sobre a reforma política com o ministro Marco Aurélio Mello, ele que é do Supremo Tribunal Federal e também, pela terceira vez, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, 2013 foi um ano importante, vamos dizer assim, de participação popular nos destinos do país. Tivemos aí os protestos. Um dos desdobramentos foi uma sugestão de plebiscito que não ocorreu. E uma das razões aventadas foi a impossibilidade temporal de que essas regras decididas num plebiscito valessem já para 2014. É isso mesmo? A explicação técnica jurídica é essa? O preceito constitucional é muito claro. A lei ela entra em vigor imediatamente, mas não se aplica em termos de modificação do processo eleitoral como um grande todo às eleições que se verifiquem até um ano após. E paga-se um preço por se viver em uma democracia, é módico. Agora, um assunto bem recente, no final do ano, o Congresso aprovou e a presidente Dilma sancionou com alguns vetos a chamada mini-reforma eleitoral. Alguns críticos chegam a dizer até nano-reforma eleitoral, porque mexe em pontos muito específicos. Essas regras que foram mudadas agora, como, por exemplo, limitação de despesas das campanhas com combustível, alimentação, no intuito de reduzir o custo dessas campanhas, elas já valem para 2014? A resposta é uma pergunta. Essas regras repercutem no processo eleitoral? Se repercutem no processo eleitoral, ou seja, na escolha dos representantes, elas não se aplicam. Há necessidade de alguém provocar o tribunal para uma decisão sobre isso? O judiciário é um órgão inerte. Ele depende de provocação. Mas como as forças na disputa são forças antagônicas, essa provocação sempre ocorre. E temos, de qualquer forma, o Ministério Público atuando, em benefício ou a favor da sociedade em geral como fiscal da lei. Que não se repita o que houve quanto à Lei Complementar 135 de 2010, que foi promulgada em junho para aplicação às eleições do mesmo ano. Sinalizou-se à sociedade dando-se uma esperança vã. Isso é muito ruim. Vamos marchar com segurança, sem assodamento. Muito obrigado pela sua participação, ministro Marco Aurélio Mello, aqui na TV Senado. Durante 2013, temas ligados à reforma política colocaram em oposição dois poderes da República. Legislativo e Judiciário tomaram decisões divergentes sobre assuntos que repercutem no funcionamento do Congresso Nacional. As bancadas dos estados na Câmara dos Deputados. Uma das situações que colocaram a Justiça e parte do Parlamento em lados opostos. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral alterou o número de deputados federais de 13 estados, de acordo com o número de habitantes registrado no censo de 2010. Ganhariam deputados Amazonas, Pará, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina. Já Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Alagoas perderiam parlamentares. Senadores de estados que teriam menos deputados reagiram. Para eles, a alteração nas bancadas só pode ser feita por lei complementar, um instrumento exclusivo do Congresso. Apresentaram no Senado um projeto para anular a decisão do TSE. É sim competência do Senado Federal votar esse decreto legislativo, porque a decisão do TSE é uma decisão administrativa, não é judicante. Aprovado no Senado e logo em seguida na Câmara, o projeto de decreto legislativo que mantém as bancadas como estão foi promulgado pelo presidente Renan Calheiros em dezembro. Nós estamos assinando a promulgação do decreto legislativo, que será publicado amanhã no Diário Oficial. Também em dezembro,
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil que pede que sejam consideradas inconstitucionais as regras que permitem doações de empresas a candidatos e partidos políticos. Hoje, elas podem doar 2% do faturamento. Essas regras atuais ferem o princípio da igualdade do voto, né? Cada voto deveria representar um cidadão e quando uma pessoa jurídica faz uma doação para a campanha, ela estaria trazendo um peso maior no voto de alguns cidadãos do que aqueles cidadãos menos prestigiados financeiramente. O julgamento foi suspenso após pedido de vistas pelo ministro Teori Zavascki e não há data para ser retomado. No Senado, o assunto já repercute. Financiamento privado que funciona aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, é uma coisa institucionalizada e que tem que apenas ser aperfeiçoada, nunca destruída. Eu acho que isso é essencial na luta contra a corrupção, pela independência dos parlamentares, enfim, a favor da democracia. Eu sou muito a favor. Gostaria muito que esse fosse o resultado final. Quando o julgamento for retomado pelo Supremo, os ministros também devem decidir se o Congresso ainda terá que mudar a lei eleitoral para que a decisão do STF possa valer. A reforma política é um processo em construção. Enquanto não se aprova um texto consolidado, os debates seguem dentro e fora do parlamento. Uma sessão convocada só para discutir a reforma política e com a presença da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O debate no Senado foi em 29 de agosto. Na ocasião, foi revelado que 84,1% da população querem uma reforma política, segundo pesquisa do Data Senado. Esta reforma precisa de ser feita de maneira coerente com o que a sociedade reclama e por isso é preciso saber exatamente qual é o ponto que a sociedade reclama. A reforma política, como todos sabem, é a mais resistente de nossas unanimidades estáticas, um gênero tipicamente brasileiro. Todos são favoráveis, todos advogam, mas ela não avança 1 milímetro sequer. As discussões travadas e as decisões tomadas aqui dentro influenciam a vida de todos nós. E esse debate sobre reforma política realizado pelo Congresso em 2013 gerou mudanças importantes. O fim do voto secreto parlamentar nos casos de cassação de mandato e na análise de vetos presidenciais. A chamada PEC do fim do voto secreto gerou debates intensos. Em nome da transparência, nós vamos ampliar a dependência, isto sim. A dependência histórica e lamentável do Poder Legislativo submetido ao Executivo. A população nos passa uma procuração. E quando alguém me passa uma procuração, como é que eu presto conta para ela? Se eu voto secretamente. O tema dividiu tanto os parlamentares que foi necessário um intervalo de 13 dias entre os 2 turnos de votação no plenário para aprovar a PEC. Agora, o único voto secreto no parlamento é para escolher autoridades, uma tarefa exclusiva dos senadores. Finalizados os trabalhos em 2013, os parlamentares defendem uma reforma política em 2014. Na Câmara, uma proposta já está sendo analisada. Pela primeira vez, um grupo de trabalho que discutiu a reforma política da Câmara ou do Senado elaborou uma PEC de reforma política global, que trata do conjunto dos problemas políticos eleitorais do país. Eu acho que o projeto é sensato, mas às vezes a sensatez também enfrenta grandes dificuldades. Eu tenho esperança de vê-lo aprovado na Comissão de Justiça e vê-lo ser muito bem aperfeiçoado com responsabilidade na Comissão de Mérito. A sociedade civil também organiza uma reforma, por projeto de iniciativa popular. Entre os objetivos estão a mudança do sistema eleitoral e o fim do financiamento de campanhas por empresas privadas. Nós queremos ver atacado o financiamento de campanha. A empresa não pode continuar financiando campanha, porque todo escândalo de corrupção, o que está por trás é o financiamento de campanha. Empresa não vota, empresa não tem que financiar ninguém. E empresa não doa, empresa faz investimento. Essa movimentação por mudanças pode ter impactos já em 2014. Os debates sobre a reforma política devem continuar, impulsionados pelas eleições gerais de outubro.
Esta edição especial do Jornal do Senado termina aqui. Você pode rever as reportagens na página da TV na internet. Boa noite e até amanhã.